Eu já estou no PROCON com o Dr. Sandro Gregório da Silva. Recentemente aconteceu o fórum em Curitiba, o encontro dos PROCONs. Como o Dr. Sandro é presidente, e eu acho que é pela segunda vez que acontece, né? Esse encontro? É a segunda vez. É a segunda vez, porque a primeira vez que aconteceu, nós estivemos aqui e registramos. E lá foi discutidos muitos assuntos a respeito. E o interessante em tudo isso, e gostoso, eu sempre falo que eu sou fã do Dr. Sandro, eu sou fã do PROCON de Umuarama, porque o PROCON de Umuarama é referência para todo o Estado. E muitas pessoas, é Estado, né? E muitas pessoas, né, também... dirigentes do PROCON, entram em contato com o Dr. Sandro para tirar dúvidas a respeito dos assuntos de outros estados. E isso é muito bacana. Isso nos engrandece e sabemos que nós temos um PROCON sério. E agora aconteceu, então, esse fórum em Curitiba, onde teve encontro de muitos, e nós vamos saber, Dr. Sandro, como é que foi todo esse encontro, o que foi discutido, o que foi discutido interessante para nós, né, da cidade de Umuarama, toda a região, todas as cidades, todas as capitais, e, claro, as pessoas que entram em contato com ele, tirando dúvidas. Eu falo que eu não sei se ele está sendo um professor ou um consultor, porque as pessoas entram em contato com ele para tirar dúvidas. Tudo bom? Tudo bem, Tamires, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, prestigiando o nosso trabalho, o nosso órgão de defesa do consumidor municipal. Doutor Sandro, esse fórum que aconteceu em Curitiba, quantas pessoas compareceram, claro, né, dos outros órgãos aí do PROCON do Estado do Paraná? Bom, Tamires, inicialmente, antes de responder a sua pergunta, é o seguinte, em princípio, considerar o seguinte fato. Foi fundado esse fórum realmente em Umuarama em novembro. Isso. Nós tivemos a primeira reunião em Maringá de 2016, depois a segunda agora em Curitiba. Mas de fato, como você está dizendo, eu acho que a gente precisa acreditar mais na nossa cidade, na nossa força, na nossa capacidade. Nós temos que ter uma dose maior de bairrismo e orgulho por Umuarama, pela nossa cidade. Eu acho que muito fácil, a gente às vezes faz críticas muito fáceis sobre determinadas situações e a gente generaliza muito rapidamente, não é? Isso parte de um próprio preconceito e às vezes nós mesmos contra a nossa cidade. Vou até entrar num outro assunto que nós estamos vendo no Rio de Janeiro agora. Nós sabemos que nós não poderíamos sediar essa Olimpíada nem fazer Copa do Mundo, porque um pai de família que não consegue dar alimento para o seu filho, dar o remédio para ele não tem como construir uma piscina, estou certo? Certo. Mas já que nós fizemos, já assumimos essa responsabilidade, então com certeza eu acho que deve fazer a Olimpíada e nós devemos torcer a favor do Brasil, torcer a favor do Rio de Janeiro. A própria imprensa do Brasil tem tornado situações de encanamento, potencializado a questão da própria Austrália, que abandonou. Será que em todos esses anos de Olimpíada nunca teve problema? Eu fico imaginando, né, se aquele caso que aconteceu com um atleta aqui da região de Umuarama, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que é de Cruzeiro do Oeste, acontecesse no Brasil. Talvez o Brasil seria punido e talvez nunca mais sediar um evento. Salvo engano, ele sofreu aquele atentado na Grécia, não é? Que é o berço das Olimpíadas, e muito pouco se falou. Porque talvez era um brasileiro, e segundo, porque é a Grécia, na Europa, né? É o berço das Olimpíadas. Então o Brasil vira escândalo mundial, né? Nós estamos vendo, por questão de torneira, de encanamento, de acabamento. Tudo grande notícia. Tudo grandes coisas que podem ser rapidamente solucionadas, pequenas coisas. A gente vê pela televisão que são belos edifícios, que depois serão comercializados, mas no Brasil tudo se potencializa desfavoravelmente ao nosso país, não é? E às vezes em Umuarama também acontece a mesma coisa. Então quando acontece coisas positivas em Umuarama, nós temos que potencializar também. Verdade. E eu sempre encarei Umuarama, a nossa cidade, como uma cidade belíssima, diferente de outras cidades, com particularidades que outras cidades não têm. Ela é líder de uma grande região, né, sozinha aqui nesse canto do noroeste do estado. E efetivamente tem grandes talentos. A nossa Universidade de Direito, que o qual sou formado, até na época que passei no exame de ordem, passou da nossa universidade 10% dos inscritos. Da Universidade Federal passou 30%. Então quer dizer o seguinte, eu fui melhor, e o meu grupo de pessoas que passou comigo naquela época, que 70% da Federal que reprovou no exame de ordem. Eu potencializei isso num artigo jornalístico que foi publicado no jornal aqui em Umuarama. Porque eu acho que a gente tem que comemorar tudo. E eu, quando eu encarei essa parada aqui de vir para o PROCON de Umuarama, também enfrentei para transformar isso realmente em alguma coisa especial. Não só para nós, eu, enquanto que lidero uma grande equipe, não fiz nada sozinho, não é? Mas para também
oferecer um melhor serviço para a nossa cidade. Vem agora a consolidação desse grande trabalho, que é a sede do PROCON, que nós chamamos aí carinhosamente, sem ostentação, de Palácio dos Consumidores, que para nós tem que ser o melhor, é uma casa da cidadania. Então ele é bonito, é diferente, é arrojado, é moderno e clássico a nossa obra. E foi pensado esse projeto também junto com o prefeito, Moacir, para que fosse dessa forma. Entendeu? Porque nós temos que potencializar a nossa cidade, as nossas características, nossas vantagens, né? Porque a gente pode ser diferente. É o que acontece com o PROCON. Hoje, em novembro, as pessoas verificando o trabalho que a gente fazia aqui em Umuarama, que os outros PROCONs do Estado também tinham conhecimento desse trabalho. Nós tivemos a possibilidade de ter uma primeira reunião em Cascavel, ali com os PROCONs do oeste do Paraná, de Toledo até Foz do Iguaçu, e de criar a ideia de fazer esse fórum dos PROCONs, que inicialmente saiu com 7, 8 PROCONs, na segunda reunião em Maringá tinha 14, e agora em Curitiba tinha 18. Não é o ideal ainda, mas Santa Catarina com 90 PROCONs fez uma reunião com 6. Então quer dizer, o ideal está crescendo. Qual que era a ideia? Fazer com que outros PROCONs também tivessem a grandeza e a efetividade que tem o PROCON de Umuarama, PROCON de Maringá, PROCON de Toledo, entendeu? E financeiramente também, que é importante, porque se você tem uma boa gestão, inclusive na aplicação das multas, punindo essas grandes redes multinacionais que atuam no país inteiro, e você reverte esse recurso para que você tenha um bom equipamento de trabalho, como computadores modernos, aparelhos de ar-condicionado, para beneficiar o consumidor e o nosso trabalhador. Entendeu? Então, eu acho que, fatalmente, foi uma situação que saiu de Umuarama, que contagiou outros PROCONs, e agora nós temos aí liderança, participação em processos já de discussão nacional na área do direito do consumidor. Verdade. E eu me orgulho muito disso, de poder levar o nome de Umuarama. Que as pessoas agora conhecem Umuarama, porque onde eu chego, claro, ela tem outras, eu faço questão de apresentar, de onde é a nossa cidade, né? Mas eu acho que isso que nós precisamos mais. Nós, enquanto moradores de Umuarama, potencializar cada vez mais, orgulhar da nossa cidade. Exatamente, temos que ter orgulho da cidade. Nós temos a Zona Azul. Vamos finalizar com a Zona Azul? Não, vamos aprimorar a Zona Azul para manter, porque ela tem lá seus benefícios. Senão não teria sido implantada. Não é? Como o PROCON também, e outros órgãos e tantos que nós temos na cidade. Então é o que você está falando, é importante, ele contagiou o Estado, e agora nós estamos também em conversações nacionais a convite das grandes instituições representativas do país e grandes fornecedores, que nos convidam. E às vezes você chega lá, é só o Umuarama e a representante do PROCON estadual de Curitiba. Né? São duas pessoas, o Umuarama, representando os PROCONs do interior do estado, e a representante do PROCON estadual, que é a Cláudia Silvano. Então, para nós é motivo de muito orgulho, né, participar desse processo. E deixar, a gente sabe que está de passagem, deixar com que outros PROCONs também possam dar continuidade nesse nosso trabalho. Então, voltando agora à sua pergunta, a reunião do Fórum dos PROCONs foi em Curitiba, né, no dia 14 e 15, e lá especificamente foi tratada a questão das multas, né? Que a multa é a situação fatal do PROCON, quando ele tenta intermediar por várias formas, que é um órgão, sobretudo, harmonizador das relações de consumo, que faz uma ligação telefônica primeiro com o fornecedor, buscando a solução. Nesse caso, resolve em torno de 90% dos casos. Depois você vai para uma CIP, que é uma carta de informações, vai mandar por correspondência uma busca de solução. Não havendo a solução, audiência de conciliação. Não tendo solução na audiência de conciliação, nós pegamos o processo, fazemos uma ação aqui e mandamos para o Juizado Especial Cível, para que efetivamente o consumidor não fique sem uma resposta. Exatamente. Né? Esse convênio que nós fizemos ainda em 2011, acredito, com o Tribunal de Justiça, não teve nenhum custo para a administração, nem para o tribunal. Mas efetivamente tem uma grande resposta para a população, que tem lá suas indenizações, a devolução do valor pago, e muitas vezes acumulado com dano moral, porque é aquele constrangimento de tentar resolver junto ao fornecedor não resolveu, tentou tramitar no PROCON, não resolveu. Aí o juiz fatalmente aplica uma decisão que culmina também com uma multa, uma indenização por dano moral, porque o consumidor realmente foi constrangido naquele processo. Então a gente fez de tudo e está fazendo para que a gente tenha o melhor PROCON do Estado, o melhor PROCON do Brasil, né? Vem aí uma unidade móvel do PROCON, nós estamos aí em fase de processo de licitação. Esse veículo, ele é adaptado, tem computador, mesa dentro, ele vai poder ir na porta de uma fábrica, atender aquele consumidor que não pode vir no PROCON, porque ele não tem como sair lá do Parque Industrial para vir aqui. Ele vai poder ir num distrito conversar com a população, na porta das escolas, nas faculdades, enfim. Eu acho que é uma inovação que a gente não pode parar, não é?
de inovar e de trazer coisas novas para a nossa população. É a modernidade. Nós teremos, com certeza. É o que eu falo. Gente, eu morei em Cascavel, o Moarama e Cascavel. Moarama são 106 mil habitantes, 110 mil. Cascavel é 350 mil, se não for mais. Mas eu nunca conheci um PROCON tão arrojado quanto o nosso. E agora, tendo a nossa sede nova, um carro bem equipado, moderno. É isso, é tecnologia. E o Moarama serve, sim, e nós nos sentimos orgulhosos por isso. Então, ele está servindo de referência para outros PROCONs, né, doutor Sandro? Isso é muito bom. E duvido também quem que não fica, né, orgulhoso aí de termos um PROCON tão arrojado quanto o nosso breve. E um pouco de coragem tem que ter também, porque senão não... Sim, tem que ter. Nós firmamos alguns convênios com as universidades locais, onde a gente pôde examinar alimentos aqui em Moarama. É uma situação também inovadora no Brasil, ninguém nunca fez isso. Nós temos convênio com as universidades locais que elas verificam a qualidade, né, de alguns produtos que têm alguma suspeição, e aí eles fazem um laudo que pode embasar um processo administrativo. Já tivemos bastante êxito em processar algumas empresas, e aí nós sabemos que quando estamos fazendo isso aqui, o Moarama está beneficiando o país inteiro, porque são empresas multinacionais de alcance nacional, né, que efetivamente mudaram o comportamento, fizeram mudanças, né, no seu processo de industrialização, para que efetivamente casos que aconteceram, que nós detectamos aqui no Moarama, não se repetisse jamais, porque existe um grande prejuízo para essas empresas, tanto na questão da mídia, porque vai na imprensa, sim, e a população começa a observar aquele produto diferente, né? Às vezes existe uma grande confiança numa grande marca e às vezes o consumidor se frustra totalmente quando detecta que existe problema. Então aquela empresa, embora ela atenda todos aqueles requisitos lá da questão dos órgãos de fiscalização, né, com relação a alimentos, vigilância e tal, mas existe falha nesse processo que às vezes culmina em alguma situação que venha prejudicar o consumidor, e o PROCON de Moarama está de olho. Os consumidores de Moarama também confiam no PROCON, porque trazem aqui esses produtos, a gente faz a apreensão e manda para examinar. Se não tiver problema no laudo, sempre verificando que o produto não deve estar aberto, tem que estar lacrado. Sim. E quando ele traz o produto que detectou, mas está aberto, a gente faz uma busca, uma apreensão de um produto do mesmo lote para examinar, ver se tem algum erro. Então nós procuramos atuar aqui em todas as frentes possíveis que nós tínhamos condições de fazer. E algumas que efetivamente muitos PROCONs não fazem, e nós passamos a experiência também que dá para fazer, dá para avançar mais. PROCON nós sempre entendemos que não pode ficar naquela questão de atendimento de telefonia. O PROCON tem que ser muito mais que isso, muito mais coisa. Telefonia, claro, com certeza, mas a gente precisa estar atento a outras situações para que efetivamente proteja o consumidor num mercado onde ele é conhecido como hipossuficiente, vulnerável, um mercado onde existem gigantes aí, né, multinacionais atuando. É isso. Doutor Sandro, eu tenho outro assunto também para tratar contigo que eu acho muito interessante e que nós vamos voltar a falar a respeito desse assunto. Nós temos muito o que falar a respeito dos PROCONs, que isso é um orgulho. Eu acho que não tem empresa tão gostosa, tão maravilhosa e saber que dá resultado quanto o nosso PROCON, né? Empréstimo FGTS. O que o senhor acha que agora que está na mídia, que estão discutindo, que estão falando? O que o senhor acha disso? O FGTS é o seguinte, ele foi criado com um fim específico, qual que é? Garantir para o trabalhador, após uma demissão sem justa causa, ter um mínimo de dignidade e continuidade naquela dignidade, né? Dos seus filhos, sua família, enfim. Esse era o objetivo do FGTS. Depois abriu-se a questão da casa própria, também, obviamente, muito digno, né? A pessoa conquistar a casa própria através desse valor que está depositado em conta. Sim. E mais recentemente, tem havido alguns casos também, questão de tratamento de saúde, também louvável. Agora, a questão de sancionar uma lei que permite o trabalhador empenhar ali, dar em garantia de empréstimo consignado 10% do fundo de garantia e 100% da multa, nós, enquanto PROCON, sabendo que o brasileiro, efetivamente, está muito endividado, que muitas vezes nós não temos a chamada educação financeira, verdade, vai atrair muitos consumidores que depois vão se arrepender, claro, de fazer essa contratação. Muitos problemas à vista. Exato, porque o empréstimo ele é feito só de forma absolutamente necessária e absoluta. Em casos em que você deve lá um cheque especial de 12% ao mês, você contrata a 2,5% para pagar essa conta. Você precisa de um recurso para pagar um cartão de crédito, chega a 400% ao ano. O consignado é 2,5%. Muito bem. Mas passando disso, um tratamento de saúde necessário, um conforto para uma pessoa idosa que já viveu sua vida toda, precisa adquirir alguma coisa, melhorar a sua qualidade de vida, louvável. Mas eu acho que vai dar muita procura por esse tipo de empréstimo, porque daí qualquer trabalhador que tenha lá uma conta vinculada vai ter um saldo e vai poder contratar. Sim.
Então, nós vamos verificar, a nossa população já está endividada e a tendência é que se endivide mais, dando em garantia esse seguro que é sagrado, né? Que o governo retém, se ele for demitido por justa causa, ele não tem acesso, se ele pedir demissão, ele não tem acesso, só em casos fatais de demissão involuntária, né? Que quando a empresa demite sem justa causa, ele tem direito de fazer o levantamento desse valor, mais a multa de 40%. E se ele estiver devendo, não vai poder levantar todo, vai em parte, né? Parte vai garantir a dívida. É problemas sérios à vista, com certeza. Sem dúvida, tem coisas que são cláusulas que não devem ser tocadas, né? Pétreas, vamos dizer, como está lá na Constituição. Um caso é esse do FGTS, ele deve ser observado com muito cuidado pelo governo. Fatalmente, no governo anterior, a lei foi proposta e parece, salvo engano, agora recentemente, foi sancionada pelo atual presidente em exercício, Michel Temer, e agora vão criar regras no mês de setembro, a Caixa Econômica, enfim, para poder fazer a utilização desse recurso. Nada bom. Não, com certeza, não é nada positivo. Nada bom, nada positivo. Para a gente encerrar, qual o conselho, o que você falaria para o pessoal de casa a respeito do FGTS, doutor? Inicialmente é o seguinte, não fazer a contratação, só em casos muito extremos de necessidade, mas fora disso, efetivamente não fazer esse tipo de contratação, fazer uma educação financeira. Tem uma lei no Congresso já tramitando, que fala da questão do superendividado. Então, o consumidor que tem 30% da sua renda comprometida em empréstimos, acima disso já tem um estudo que revela que ele já não tem os mínimos necessários para viver com dignidade. Ele vai faltar na alimentação, ele não vai ter lazer, enfim, ele não vai ter uma vida tranquila. Então, para a população fica a velha ideia. Eu estive inclusive numa reunião lá com a Serasa, em São Paulo, e lembrei lá com eles do porquinho do Banestado, porque eles tinham uma dúvida, como é que vai educar o brasileiro? Né, fazer a educação financeira do brasileiro. Eu lembrei que nas escolas entregavam um porquinho, e as crianças, eu inclusive, tinha que depositar as moedinhas ali, né, e depois rasgar aquele porquinho, retirar a moedinha para conquistar alguma coisa. Então era um sacrifício, né? Sempre do dia a dia, ia fazer um favor para alguém, comprar um cigarro, pegava um troquinho, ganhando o porquinho do Banestado. O Banestado, que foi um orgulho muito grande para nós, é bom, importante registrar o nosso banco, que depois virou um dos maiores escândalos, né, do país na questão da corrupção, né? O que foi muito bom foi ruim no final. Até hoje é registrado, é uma pena, infelizmente, mas que foi privatizado. Então, eu já até fiz estudos aqui, no Arama, com algumas pessoas, para a gente criar, nós temos o personagem Procon Júnior, que é o menino, para criar esse menino para distribuir nas escolas. Isso. E aí as crianças depositando. Porque antigamente, uma história recente do Brasil, para você conquistar as coisas, teria que ter um sacrifício. E aí não era você comprar para depois pagar, como hoje. Você poupava e comprava. Né? Isso é bom para o país, é bom para as famílias. E é o correto. O mais correto. Claro. Então hoje você quer ter, eu posso ter. Né? 10 pagamentos no cartão de crédito. E a cultura antes era diferente. E aí essa cultura, que ela é, na verdade, quando nos colocou na infância, causa repercussão positiva até hoje, de ter essa preocupação, de não gastar tudo que ganha, guardar, porque você pode ter situações involuntárias, saúde, ou a pessoa pode ter um desemprego, enfim, você tendo um recurso guardado, você vai ter condições de cabeça erguida, seguir em frente e buscar outro trabalho, enfim, reerguer a sua vida. Então eu citei lá no Serasa, eles estavam muito questionando sobre como é que faz para o brasileiro. Eu disse já na reunião da Febraban, falei, os bancos querem emprestar. Por quê? Porque é bom para eles, tem inadimplência, mas a inadimplência... Eles não fazem nada que é ruim para eles. Exatamente, a inadimplência é pequena. O dia que a inadimplência se tornar muito alta, eles param de emprestar dinheiro. Isso. Então não tem jeito, você recebe uma fatura do cartão de crédito, ele já bota lá para você pagar em 24 meses aquela... Então ele quer refinanciar para você, te colocar em dívidas. Sempre. O que a gente fala para o consumidor? Evitar isso. Poupar, tentar economizar e passar essa cultura para os filhos, para a família, né? Com sacrifício para atingir um bem. Né? Não atingir o bem e depois carregar o sacrifício, o contrário, né? Exatamente. Então é isso que a gente deixa de mensagem para as pessoas, essa questão do FGTS, olhar com muito cuidado e não empenhar o seu dinheiro, porque muitas vezes a pessoa fala, mas esse dinheiro vai ficar lá mesmo, se eu pedir a conta não vou sacar, mas aquele dinheiro é seu, ele rende, tem uma renda mensal, é uma segurança, é uma poupança, mais cedo ou mais tarde você vai poder resgatar esse dinheiro. Exatamente, é seu, é você que vai usufruir, então deixa lá quietinho, não faça nenhuma besteira. Isso é o que eu acho e o que o Dr. Sandro também está aconselhando vocês a fazer. Dr. Sandro, foi muito bom, muito gratificante o nosso bate-papo no dia de hoje. A qualquer momento voltaremos com você. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade sempre, vocês parceiros do Procon de Umuarama,
E são sempre bem-vindos aqui, é uma honra falar no seu programa. Obrigada, que Deus te abençoe. Programa da Família Moramense. Exatamente. Amém, que Deus abençoe todos nós.